Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim: André, as pessoas aqui em casa dizem que não tenho direito de escolha porque estou fora do padrão de beleza. Dizem que devo me contentar com o que quer que surja no meu caminho. Você concorda? Bom, é até uma pergunta retórica essa, né? Se eu concordo com isso, porque é evidente que não, né? Você já perguntou sabendo que eu não concordo com isso. É óbvio. Bom, por isso que eu digo, gente, tem família que eles são muito mais prejudiciais que qualquer inimigo que você vá ter ao longo da sua vida. Era preferível ter sido colocado para adoção, ter sido colocado numa caixinha lá no bombeiro, como a gente vê em filmes, era preferível do que viver com aquelas pessoas ali. Ai, André, que horror. Horror? Se você tá falando que horror, graças a Deus, significa que você viveu numa família funcional. Assim como eu, graças a Deus. Quanto a isso, eu tenho que pôr meu joelho no chão, agradecer todas as noites, como eu faço, aliás. Lá no passado, se alguém falasse disso contra a família, eu nem entenderia. Eu ia falar, ai que horror a pessoa falar isso da família. Onde já se viu, gente? Família é base, família é estrutura. Eu ia falar isso no passado. Hoje, atendendo tanta gente como eu atendo e mergulhando de norte a sul, de leste a oeste, enfim, todos os cantos e recantos, nos cantinhos mais cantinhos do Brasil, eu consigo chegar hoje, ouvir histórias, né? Graças a essa tecnologia, todo esse aparato que a gente tem, é como se então, né, o meu consultório entrasse lá no sertão do Nordeste, entendeu? Vai lá naquela cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, eu entro lá e aí eu escuto as mais diversas histórias e eu fico, às vezes, abobalhado de ver como tem gente ruim e como tem gente que é tóxica, é psicopata, é um horror. Então, isso aqui que eles estão falando para você, meu querido, é até pouco perto de coisas que eu já ouvi aqui. E aí é que tá, gente de dentro de casa, gente da família, abusos sexuais aos montes, gente. Aos montes. Então, você vê que coisa, se aproveitando de crianças que não têm dimensão do que está acontecendo, não tem malícia, e aí isso buga a cabeça da pessoa. Depois, não é, isso acaba comprometendo a adolescência, a fase adulta. Tem gente que essas coisas comprometeram até agora os seus 50 anos de idade. Enfim, só estou dizendo isso para mostrar, gente, que se você cresceu numa família que te deu amor, agradeça. Se você cresceu numa família que te protegeu, agradeça. Então, veja bem, meu querido, isso que falaram para você é pesado, é injusto. Até porque quando alguém fala para você que você não está dentro do padrão de beleza, certo? Ok, não sejamos hipócritas. Existe um padrão de beleza? Existe. Só que quando a gente para pensar, primeiro que é algo superficial. É algo superficial. E a realidade mostra isso para nós. Porque quantos são os casos de pessoas que num primeiro momento nem achavam outra pessoa bonita? Tá vendo? A partir do critério que a pessoa tem de beleza, não achava aquela pessoa bonita. Pelo contrário, nunca nem pensou em olhar com outros olhos. Porém, foi convivendo com a pessoa, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho, foi convivendo com a pessoa e chegou num determinado momento ao conviver com aquela pessoa, começou a olhá-la de maneira diferente. E começou a sentir um desejo, uma vontade e o coração bater mais acelerado por alguém que num primeiro momento nem passou pela cabeça, né, olhar de maneira diferente para aquela pessoa. Então, isso já mostra o quão superficial é esse raciocínio. Outra coisa, padrões de beleza, como eu disse, sim, não vamos ser hipócritas. Existe um padrão de beleza que é colocado? Mas esse padrão de beleza, você sabia que ele é fruto do seu contexto histórico,
de uma época, de um momento, quando você analisa a história da humanidade, você vê que padrões de beleza, eles foram modificados. Então, se houvesse uma beleza universal, ela seria desde o início até agora. Mas mudou-se. Na Idade Média, por exemplo, o padrão de beleza eram mulheres cheinhas, fofinhas. Esse era o padrão e o critério na Idade Média, por exemplo. Você sabe que, por exemplo, na sociologia, como você diferencia o que é natural do que é cultural na sociologia? É uma análise simples. O que é natural? Natural é aquilo que será natural a todo ser humano e a todos os povos, independente de cultura. Sorrir, por exemplo, é natural. Todas as culturas, o ser humano, quando está alegre, sorri. E o ser humano, quando está triste, chora. Então, isso é natural. Aí você poderia dizer, mas eu já ouvi dizer que no Japão eles choram quando a pessoa nasce, porque a pessoa vai ter que enfrentar todas os reveses do mundo, e eles dão risada quando a pessoa morre, porque agora, de acordo com a crença, abriu-se a porta para a eternidade. Alguma coisa assim. Mas isso, na verdade, é uma interpretação cultural. Então a pessoa chora quando a pessoa nasceu, mas ela não está chorando de tristeza, ela está chorando dentro daquela interpretação religiosa. Não é porque ela está triste, pelo contrário, ela está contente, ela está alegre, ela teve um filho. Mas aí entra uma interpretação religiosa. E aí, para cumprir aquele ritual, eu choro. Porém, chorar é próprio de quem está triste. E isso é natural. É natural. A pessoa fica triste, ela fica com vontade de chorar. Ela fica alegre, ela tem vontade de sorrir. Comer para sobreviver é natural. O que se come é cultural. Morrer é natural. Como se celebra a morte é cultural. Como ocorre o ritual do pós-morte, como vai ser feito, esse já é cultural. Então, na sociologia, você definir o que é natural de cultural é muito simples. Assim como o padrão de beleza, se fosse algo natural, seria assim desde sempre. Desde Eva, desde Adão. Olha, Adão já nasceu dentro do padrão de beleza, porque ele tem a barriga sarada. Eva, olha, estava com a barriga chapadinha. Então, isso seria o natural, é o padrão de beleza. Agora, se tivemos padrões de beleza diversos, aliás, definidos até em culturas. Numa cultura se valoriza a mulher gordinha, na outra é extremamente magra, na outra se valoriza o homem alto, na outra se valoriza o homem baixo. Entendeu? Então esse padrão de beleza ele já é questionável. Já se torna algo, tá vendo? Que sim, ele existe hoje, mas ele é fruto desse tempo que nós estamos vivendo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de homens que passam maquininha no braço. Eu passo no braço, nas pernas. Na minha adolescência não existia isso. Oxi, o homem tinha o pelo do jeito que estava ali, peludo mesmo, aquelas pernonas peludas que parece uma taturana. Depilar sovaco, axila. Agora eu tô na academia lá e eu não vejo um homem com pelo. Não tem, gente. Não tem. Todos seguem esse padrão aqui. Então você está vendo como o padrão, ele é filho do seu tempo. Então já começa por aí. Por isso que a gente tem que ter senso crítico. Porque senão a gente vai sendo levado, tá vendo? Pela manada. Então o padrão de beleza, ele é uma construção social, gente. Olha a foto, pega a foto. Sabe quando você pega a foto dos álbuns ainda? Na época que a gente revelava a foto? Olha lá como as pessoas se vestiam para ir num evento. E não precisa voltar muitos anos no tempo, não. Como a pessoa se vestia para ir num casamento. E aí você vê, e aí você fala, nossa, que ridículo! Olha que coisa feia! Então, feio, naquele momento, era o auge da moda. Ai, não pode ser, gente! Olha que ridículo! Já pensou chegar numa festa de casamento com uma roupa dessa?
naquela época era o auge da moda, era o padrão de moda, o padrão que configurava a beleza daquela vestimenta, padrão de beleza. Então pronto, olha, só com um exemplo desse já vai por terra esse negócio de padrão, de eu ficar me reduzindo a essas coisas. Outro ponto extremamente importante, a atração ela não é universal. Então, não é porque nesse momento atual se cria um padrão de beleza que todo mundo vai se atrair por aquele padrão, porque a atração não é universal. E aí entra a filosofia clínica para falar do peso subjetivo. O que é belo para um não será para outro, o que atrai X não atrairá Y. E pelo amor de Deus, se alguém pensa que sim, meu Deus do céu, tá muito equivocado. Você tá fora da realidade. Você realmente acha que todo mundo vai se atrair por quem tá dentro desse padrão de beleza atual? Eu garanto pra você, tem mulher que vai odiar esses caras sarados. A pessoa vai dizer, eu conheço várias, né? Eu atendo pessoas. A pessoa vai dizer, eu, hein, André? Ai, credo, sai fora. Eu lá quero esses homens sarados, eu gosto do homem normal. A pessoa fala assim, eu gosto do homem normal, eu gosto do homem que tem uma leve barriguinha, aí a pessoa ainda vai fazendo. Não estou falando de barrigão, André, estou falando daquele... Tem uma saliênciazinha. Um homem normal, um homem não chapado, sarado e se importando com gomos. Agora, tem mulher que vai ficar louca, transtornada por causa de um gomo. Ela quer lavar roupa lá como se fosse um tanquinho. Outras ficarão eufóricas, loucas, por causa de um homem cabeludo. Outras não vão nem olhar, vão sentir nojo. Deus me livre, credo, homem cabeludo sai fora. Eu, hein? Ai, credo. Outras ficarão loucas, transtornadas com um careca. A outra vai falar, ai, Deus me livre, careca. Ai, não consigo sentir atração nenhuma. Outra, ela não sente atração por carecas. Mas se ele for careca e tiver uma barbona daquele estilo lenhador, vai ficar louca. Louca. Mas tá vendo? O careca sem barba, ela não se sente atraída. Outra vai falar que a barba é a maquiagem do homem. Mas vamos voltar mais no tempo. Volta no tempo. A barba era padrão 20 anos atrás? Não, não era. Na TV, 20 anos atrás, era concebível você ver um apresentador de telejornal usando barba? Barba representava desleixo, uma pessoa séria que ia para uma entrevista de emprego que tinha que estar com a barbinha feita. Então, você está vendo como todas essas coisas, elas são relativas, jamais absolutas. E aí, claro, relacionamento se sustenta só na aparência? Companheirismo, cumplicidade, respeito, carinho, o jeito que se trata a outra pessoa. É sério que a pessoa vai desconsiderar tudo isso só porque o outro é belo? Só porque o outro está dentro do padrão de beleza? Bom, então, se você é uma pessoa que só olha isso, só se o outro está dentro do critério de beleza, sinto muito, mas você é uma pessoa fútil. Você, não importa se o cara não te trata bem, se ele não te dá carinho, desde que ele esteja dentro do padrão de beleza. Então, quer dizer, ele e uma bolsa para você mostrar para os outros é a mesma coisa. O que pesa para que uma relação seja duradoura? Companheirismo, cumplicidade, respeito, fidelidade, carinho ou beleza? O que a sua família fala de que você tinha, olha lá, ó, dizem que devo me contentar com o que quer que surja no meu caminho. Já pensou? Se você se deixar levar por essa informação de que você tem que se contentar com qualquer coisa que surja no seu caminho? Pronto, você já é uma porta aberta para uma relação de humilhação e uma relação de dependência emocional. Porque eu tenho que agarrar qualquer coisa que surge no meu caminho, eu tenho que agarrar, porque tenho que ficar com isso aqui. Porque, olha, se não for isso aqui, essa pessoa vai estar fazendo um favor de estar comigo. Então, eu me rebaixo a ela, eu a venero. E não importa o jeito que ela me trate, eu tenho que fazer de tudo e ela não pode me deixar. Ou seja, eu tenho aqui a receita para um relacionamento tóxico e onde eu vou desenvolver a dependência emocional, por mais tóxica que a pessoa seja. Então, veja bem, meu querido, o que essas pessoas estão dizendo reflete muito mais sobre as crenças, as limitações dessas pessoas do que sobre você. E veja bem, não é porque a pessoa escolhe te colocar nessa caixinha,
Ela está querendo te colocar nessa caixinha. Ah, você é isso. Não é porque a pessoa quer te colocar nessa caixinha que você tem que se encolher nela. Ou seja, eu me ajusto na caixinha que o outro quis me colocar. Eu não vou me ajustar em caixinha de ninguém. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Eu não vou me encaixar, me encolher na caixinha para caber nos preconceitos dos outros. É nessa hora que o autoconhecimento é libertador na vida da gente. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para entender as coisas que estão acontecendo aí e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.